Olá, eu sou Bernardo Abinader, sou daqui de Manaus, no Amazonas, e eu sou o autor do projeto O Barco e o Rio, que foi selecionado para participar do Sesc Argumenta, e é um projeto de longa-metragem baseado no curta-metragem de mesmo nome e que foi lançado em 2020. Bom, eu vou aqui conversar com vocês sobre o cinema amazonense, sobre a identidade amazonense no cinema daqui da região. A Amazônia brasileira tem mais de 30 milhões de habitantes, mas infelizmente nós temos pouquíssimo acesso a, a essas identidades, a essas vivências e às subjetividades das pessoas que moram aqui no Amazonas. Ah, eu sou manauara, vivi minha vida toda aqui em Manaus, só que a minha vivência, por exemplo, foi muito mais urbana. E as pessoas que eu conheço de fora daqui da região, elas têm essa ideia sobre o Amazonas, sobre o amazonense, como um lugar ermo, um lugar que só tem floresta, um lugar que não tem cidade, ou que a cidade é muito pequena. E Manaus é uma metrópole de mais de 2 milhões de habitantes. E aqui a gente tem uma série de dinâmicas sociais e histórias para contar que as pessoas não conhecem. Eu acredito que o cinema é uma ferramenta muito forte e muito potente para fazer as pessoas se conhecerem melhor, conhecer as histórias das pessoas de outros lugares do Brasil e do mundo, e assim enfraquecer estereótipos. Porque, infelizmente, existem muitos estereótipos sobre as pessoas que moram na região amazônica. Ah, Aqui no Amazonas, nós temos, por exemplo, a vivência indígena, que é múltipla, né? Existem vários tipos de indígenas diferentes. Temos indígenas, por exemplo, que são aldeados, temos indígenas que não são aldeados, que já moram na cidade, que têm uma vivência urbana, mas que são, é claro, indígenas ainda. Temos também as pessoas que moram no interior do Amazonas, em pequenas vilas, em cidades já de médio porte. Tem também a vivência ribeirinha, que são das pessoas que moram à beira do rio e que tem esse contato com a urbanidade por meio do transporte fluvial, que é muito intenso aqui no Amazonas. E temos grandes cidades como Manaus, que está à beira-rio e que já é uma grande metrópole, Belém, Rio Branco, Boa Vista, que são cidades grandes também que estão crescendo. E que nessas cidades tem as pessoas de classe média alta, tem pessoas com muito dinheiro, e também tem pessoas que moram em periferias, por exemplo. E que têm problemas e que precisam enfrentar problemas urbanos de violência, entre outras questões, falta de saneamento básico. Enfim, existem muitas questões que se fazem presentes aqui na região e que as pessoas não conhecem. Ah, eu acredito que muito disso se deve à ausência de filmes, sobretudo de longas metragens, feitos aqui na região. E por isso que é muito importante que haja mais filmes, mais histórias, mais personagens daqui do Amazonas. E para que isso aconteça, é preciso que haja investimento, né? Investimento por meio de políticas públicas, para que haja um fomento de pessoas aqui da região, para que eles fiquem capacitados para fazer filmes aqui. A grande maioria dos longas-metragens feitos aqui no Amazonas sobre os amazonenses foram dirigidos e roteirizados por pessoas de outros estados ou até mesmo de fora do Brasil. E por mais que alguns desses filmes, sobretudo alguns filmes recentes, eles sejam muito interessantes, sejam sensíveis, você percebe que há uma preocupação com a pesquisa, com a história que está sendo contada, ainda assim você percebe que falta um certo olhar, falta uma vivência, falta um ingrediente que só a vivência mais prolongada no lugar que vai de fato fornecer. Ah, e isso acaba transformando a nossa região como um espaço de colonização do imaginário. Porque pessoas que têm uma vivência fora desse estereótipo que foi criado sobre a nossa região acabam não tendo muito espaço.
Não há muitos cursos, por exemplo, aqui na região. A gente teve um curso superior de audiovisual aqui em Manaus, na Universidade Estadual do Amazonas, mas que infelizmente durou apenas 2 turmas, só 2 turmas se formaram e acabou, não funciona mais. E a ausência de cursos para aperfeiçoamento profissional acaba atrapalhando a nossa dinâmica aqui, o nosso fortalecimento do audiovisual aqui da região, porque a gente não tem como se especializar. Pouquíssimas pessoas têm a possibilidade de ir para fora do Amazonas e para o Brasil, né, para fazer esses cursos, e isso acaba enfraquecendo, acaba atrapalhando assim uma possibilidade de maior, né, quantidade de filmes e histórias feitos aqui no Amazonas. No Amazonas, a gente pensa que existem 3 ciclos, né, do cinema amazonense. O Narciso Lobo, que foi um grande professor da Universidade Federal aqui do Amazonas, ele teorizou lá nos anos 80 sobre os 2 ciclos do cinema amazonense que houve aqui, né, aqui na nossa região. O primeiro ciclo seria o ciclo que aconteceu lá pela década de 10 e 20 do século passado, e que teve o seu maior expoente, o Silvino Santos, e que foi responsável pelas primeiras imagens, né, algumas das primeiras imagens feitas em película aqui do Brasil. Ele fez um filme muito importante que se chama O País das Amazonas, em 1921, um documentário em preto e branco, que tratou aqui da região, e desde então a gente percebe que há um interesse muito grande sobre o Amazonas. As pessoas querem saber do que acontece aqui, mas infelizmente o que as pessoas sabem é só da floresta e dos rios. E o Silvino Santos, assim como alguns outros poucos diretores, produtores de audiovisual, eles acabaram tendo essa oportunidade de fazer cinema aqui por conta do ciclo da borracha. Porque nessa época, anos 10, anos 20, nós tivemos esses ciclos da borracha, em que houve, por conta dos seringais, né, que proporcionavam borracha para ser exportado para o exterior, isso acabou trazendo um boom econômico aqui para a região de tempo limitado, e que foi muito importante, que acabou gerando um crescimento econômico muito grande aqui na região. Manaus foi uma das primeiras cidades a ter energia elétrica, por exemplo, e, né, com isso também surgiu o cinema, mas que também, por conta do fim do ciclo da borracha, também houve, é claro, o fim do cinema amazonense da época, e o Amazonas acabou caindo, né, num certo ostracismo em termos de urbanidade e desenvolvimento econômico, a ponto de parar de ter energia aqui em Manaus durante alguns anos. Tivemos uma retomada do cinema aqui na região, no que nós chamamos de segundo ciclo do cinema amazonense, por volta dos anos 60, que é chamado pelo Narciso Lobo de ciclo dos cineclubistas. E aqui houve uma certa movimentação de pessoas engajadas no cinema, teve muito também um trabalho de crítica e de cineclubismo, né? Tanto que o nome desse segundo momento do cinema amazonense, desse segundo ciclo, é do cineclubismo, e que houveram filmes importantes como A Selva, de Márcio Souza, mas que também foi um ciclo limitado por conta da falta de investimentos em cultura e cinema, e também por conta da repressão do governo militar, que acabou limitando e terminando esse segundo ciclo. E então o cinema amazonense acaba caindo novamente, né, num esquecimento. As pessoas param de produzir cinema aqui, até que agora a gente vê uma retomada que alguns de nós aqui do Amazonas estamos chamando de terceiro ciclo, e nesse terceiro ciclo teve esse crescimento, esse boom de pessoas fazendo filmes, sobretudo curta-metragens, e esses filmes foram sobretudo acontecendo por conta de políticas públicas de cultura aqui da região. Tivemos arranjos regionais
e também algumas pessoas conseguiram acessar o fundo setorial do audiovisual, que é um dinheiro federal, além de editais municipais e estaduais, que acabaram fomentando o cinema aqui da região. E aí tivemos uma série de curtas-metragens que foram feitos e estão até hoje sendo feitos a custo desses editais. Contudo, a gente está vendo, né, o desmonte do audiovisual a nível nacional e também estadual e municipal. Nós continuamos fazendo curtas por conta desses editais estaduais e municipais que ainda continuam existindo, e é o que faz ter algum fôlego de cinema aqui na região. Contudo, é apenas isso, assim, como por conta dos investimentos federais estarem parados, a gente acabou tendo novamente uma falta, né, uma ausência de produções de longas-metragens feitos aqui na região, por pessoas da região, e estamos aguardando, né, torcendo para que esses investimentos voltem a acontecer, para que a gente possa dar esse próximo passo, e essas pessoas, né, como eu e como vários outros amazonenses que estão fazendo curtas-metragens, possam, né, conseguir dar esse próximo passo e fazer longas-metragens aqui na região, assim como no resto do Brasil também. Quando isso acontecer, porque isso vai acontecer, eu acredito que isso vai acontecer, quando a gente conseguir chegar nesse novo nível, né, de cultura e de investimento em cinema no Brasil, aí a gente vai ver o surgimento de vários longas-metragens, vários filmes que vão poder trazer para as pessoas os vários olhares possíveis, as várias histórias que nós temos para contar aqui da região amazônica. E muitas dessas histórias nem eu mesmo, né, conheço, porque a minha vivência foi muito urbana, e a gente sabe que há uma série de personagens e figuras e histórias interessantes para serem mostradas por meio do cinema aqui do Amazonas. E aí, então, por meio do cinema, a gente pode se conhecer melhor, enfraquecer estereótipos e assim termos uma cultura mais fortalecida e um espaço social melhor, né? Porque eu acredito que o cinema tem esse poder.